Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Belkise Moreira. Neste vídeo, darei continuidade ao conteúdo de soluções, parte 5. Simbora! Nesta aula sobre soluções, parte 5, abordarei as seguintes pautas: molaridade, a fórmula da molaridade, a resolução de duas questões e mostrarei algumas das referências utilizadas. Como vimos, a molaridade é uma das principais concentrações utilizadas nos cálculos das soluções, e ela é conhecida também por concentração molar. Ela relaciona a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols do soluto, que está presente em um determinado volume da solução. Podemos representar a molaridade pela seguinte fórmula: M é igual a N1 sobre V, onde o M representa a molaridade, o N1 é o número de mols do soluto e o V é o volume da solução, como nós vimos no vídeo sobre as principais concentrações. Podemos utilizar uma outra fórmula para calcular a molaridade de uma solução, e essa fórmula é representada da seguinte maneira: M é igual a M1 sobre MM1 vezes V, onde esse M é a molaridade, o M antes da igualdade, o M1 representa a massa do soluto, o MM1 representa a massa molecular do soluto e o V, o volume da solução. Então, é uma outra maneira de calcularmos a molaridade de uma solução. Vai depender muito do que o enunciado nos fornece, quais os dados que a questão está nos trazendo. Na fórmula da molaridade, nós temos a relação da quantidade de matéria pelo volume. Então, nós temos aí uma unidade que chamamos de mol, certo? Que representa a quantidade de matéria, número de mols, dividido pelo volume. E esse volume, ele sempre tem que estar em litro. Então, no sistema internacional, a unidade da molaridade é mol por litro. Pois bem, pessoal, nós iremos ver agora a resolução de duas questões que envolvem a concentração molaridade. A primeira questão diz o seguinte: uma solução de cloreto de sódio, NaCl, que contém 0,25 mols em 800 ml de solução, apresenta qual valor de molaridade em mol por litros? Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer na resolução dessa questão, assim como nas demais que a gente já fez, é retirar os dados que a questão nos fornece. Então, vamos lá. Os dados fornecidos pela questão são o número de mols e o volume da solução. Número de mols de quem? Do soluto, no caso, o cloreto de sódio. E aí, o número de mols que a questão nos fornece é 0,25. E o volume da solução, 800 ml. Opa, tem algo de estranho aí. O volume está em ml. E aí, lembrando, tanto na concentração comum, que a gente viu, como também na molaridade, o volume tem que estar em litros, certo? Então, convertendo esse valor aqui, certo? Esse volume, na verdade, para litros, basta dividir 800 por 1000. E aí, fazendo essa divisão, nós chegaremos num volume igual a 0,8 litros. Quem ainda tem dificuldade em fazer conversões de unidade, assista aí às nossas videoaulas sobre as conversões de unidades de massa, de volume, dentre outras unidades, certo? Pronto, já temos aí o número de mols e o volume. E aí vamos relembrar qual é a fórmula da molaridade. A molaridade, que podemos representar por esse M, com uma perna mais puxada, ou por um M maiúsculo, é igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Ou também nós podemos encontrar a molaridade usando o desmembramento, da fórmula do número de mols, que é a massa do soluto dividido pela massa molar, certo? Do soluto vezes o volume da solução. Então, nós temos aqui duas maneiras de calcular a molaridade.
E aí vai depender da sua questão, certo? Do que o enunciado traz, quais os dados que ele está nos fornecendo. Nesse caso aqui, a questão nos fornece o número de mols e o volume, ou seja, vamos utilizar essa fórmula aqui. Então, aplicando na fórmula, molaridade vai ser igual número de mols 0,25, e aqui a unidade é mol, certo? E o volume 0,8 litros, certo? Jamais utilize em ml. E aí, fazendo a divisão, 0,25 dividido para 0,8, chegaremos em um valor de aproximadamente 0,31. Qual é a unidade, professora? Mol por litro. Não esqueçam de colocar a unidade, certo? Então, esse é o nosso resultado para a molaridade, ou seja, a concentração dessa solução. A segunda questão diz o seguinte: Corona Vixon preparou uma solução com 92 gramas de álcool etanol, cuja fórmula é C2H5OH, em 500 ml de solução. Sabendo que as massas atômicas do carbono é igual a 12U, do hidrogênio 1U e do oxigênio 16U, qual será a concentração molar dessa solução? Então vamos lá para a resolução. E aí, retirando os dados do enunciado, nós podemos observar que ele nos fornece a massa do soluto, M1, que é igual a 92 gramas. Fornece também o volume da solução, ou seja, o V, que é 500 ml. E aí já podemos fazer a conversão diretamente, certo? 500 ml, quando você converte em litros, vai dar 0,5 litros, né? Meio litro. E a questão também nos fornece os dados referentes às massas atômicas. E aí, para que servem essas massas atômicas? É exatamente para a gente retirar a massa molar, certo? A massa molecular do composto em questão. No caso aí, do etanol. Vou abreviar aqui por ET, certo? Então, como é que a gente faz, professora, para retirar a massa molar de uma molécula? Você vai multiplicar a quantidade de átomos que aquela molécula tem pelo seu peso atômico, né? Pela sua massa atômica. Então, vamos lá ver aqui, por exemplo. A fórmula do etanol, como tem aí no enunciado, né? É C2H5OH. Essa hidroxila aí, né? Representando, nesse caso, o álcool. Então, nós podemos ver que no enunciado, né, o valor da massa atômica do carbono é 12, vezes quantos carbonos tem na fórmula? 2. Então, basta multiplicar 12 vezes 2, que é igual a 24. O hidrogênio, a massa atômica do hidrogênio é 1. E quantos hidrogênios nós temos na fórmula? Tem 5 aqui, com mais 1, 6. 1 vezes 6 vai dar 6. Oxigênio, a massa atômica do oxigênio é 16. Vezes quantos oxigênios temos aqui? Apenas 1. Lembrando, aqui embaixo do oxigênio está de forma oculta o número 1, certo? Então, eu tenho 1 oxigênio. 16 vezes 1, 16. Fazendo aqui esse somatório, 24 com 6 mais 16 vai ser igual a 46 gramas por mol, que é exatamente a unidade de massa da massa molecular, certo? Então, nós podemos dizer que a massa dessa molécula aqui, certo? É 46 gramas por mol. E agora nós podemos analisar qual é a fórmula da molaridade que nós iremos utilizar. E aí vamos lá relembrar. A molaridade, ela pode ser calculada usando o número de mols dividido pelo volume,
Ou nós podemos utilizar a massa do soluto dividido pela massa molar, no caso do soluto também, vezes o volume da solução. Então, qual dessas duas fórmulas é a mais conveniente para utilizarmos nessa questão? É essa daqui, certo? Por quê? A questão nos fornece a massa do soluto, a gente acabou de calcular a massa molecular do soluto e temos o volume da solução. Então, basta aplicar nessa fórmula aqui. Então, a molaridade vai ser igual a 92 gramas, que é exatamente a massa do soluto, dividido pela massa molar. Qual é o valor da massa molar do etanol? 46. Vezes o volume da solução. Qual é o volume da solução? 0,5. Fazendo aqui essa multiplicação, vai ser igual, vai ficar 92 dividido por 23, certo? Quando você multiplica 46 vezes 0,5, vai dar 23. 92 dividido para 23 vai dar 4. 4 o quê, professora? 4 mols por litro. Então, aqui é uma barra, certo, gente? Então, tem que colocar a unidade. 4 mols por litro. Então, esse é o valor da concentração em molaridade para essa solução preparada. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre molaridade do conteúdo de soluções, parte 5. E para a produção dela, eu utilizei essas referências bibliográficas. Goodbye, galera! Até o próximo vídeo. E espero que este tenha te ajudado de alguma forma. E não deixe de seguir este canal e nem as nossas páginas no Facebook e Instagram.